Salve, salve, segundos anos! Vamos aqui agora para a segunda parte das características gerais dos fungos. Aqui é o professor Rafael do Algeu Magalhães. Vamos seguir em frente. Pessoal, como vocês viram na última aula, todos os fungos são heterótrofos. Eles precisam de matéria orgânica presente no ambiente para conseguirem sua energia. Eles não produzem o próprio alimento. E eles podem operar, atuar de três formas para conseguirem esse alimento e essa energia. Eles podem atuar como saprófitas. O que é saprófita? Tá? São seres que vivem de matéria orgânica proveniente de organismos mortos, certo? Nós temos os parasitas. Esses aí vão obter matéria orgânica de organismos vivos, certo? E nós temos os simbiontes mutualistas. Para quem não lembra, o mutualismo simbiótico é um tipo de relação entre duas espécies que leva a benefícios para as duas espécies, certo? Então nós já vimos que temos as micorrizas, né? Nós temos os líquens, que são justamente essas relações simbióticas. Então são essas as três formas pelas quais um fungo consegue alimento. Dentro dessas formas, muitos fungos fazem fermentação alcoólica, certo? O que é fermentação alcoólica? É uma coisa bem comum aqui, que acontece com leveduras utilizadas para produzir pão, né? Vinhos e cervejas. Que processo é esse? É um processo que quebra a glicose, degrada a glicose, que já está dentro da célula fúngica, certo? É um monossacarídeo, é uma molécula pequena e simples, e ele degrada essa glicose em vários outros compostos até produzir o álcool, certo? Liberando aí, permitindo aí a produção de ATP, que é a moeda energética universal das células vivas. Então nós temos a glicose, que sofre glicólise, a quebra da glicose, formando piruvato, que mais uma vez vai ser quebrado, vai ser degradado, dando origem a acetaldeído. Isso tudo gera mais moléculas energéticas, como o NADH, até finalmente nós termos o álcool, certo? Então isso é fermentação alcoólica, que é um processo utilizado para liberar energia dentro das células. E por falar em energia, tá? O principal polissacarídeo de armazenamento energético nos fungos é o glicogênio. Olha aqui à direita, nós temos uma molécula de glicose representada aqui, certo? Uma molécula de glicose é um monossacarídeo, e aqui mais acima nós temos o glicogênio, que é nada mais, nada menos que uma cadeia imensa de inúmeras moléculas de glicose juntas, tá? Então o glicogênio é isso, e nós animais também temos glicogênio, certo? Essa cadeia imensa de moléculas de glicose. É assim que os fungos conseguem armazenar energia. Mas também tem alguns fungos que utilizam gordura, utilizam lipídios, tá? Então os lipídios também são importantes para alguns fungos. Para a obtenção de alimento, muitas vezes nós temos o que nós chamamos de hifas especializadas, tá? E essas hifas especializadas, as mais comuns são os rizóides e os austórios. Os rizóides, aqui à esquerda, são semelhantes a raízes, certo? Não são raízes porque fungos não são plantas, não são vegetais. Mas os rizóides aqui, eles têm a função de facilitar a fixação do fungo em um substrato. Muitas vezes, aquele mesmo substrato, né, aquela mesma matéria orgânica que o fungo vai utilizar para conseguir energia, certo? Que o fungo vai degradar. Então é importante que hajam aqui os rizóides para a devida fixação do fungo em um substrato. Por outro lado, nós temos os austórios, tá? Imagina o seguinte, isso aqui verdinho nessa imagem à minha direita, a nossa direita, é uma estrutura de uma folha, tá? Aqui roxinho nós tínhamos um esporo de um fungo. Desse esporo
emergiu uma hifa, né, que se desenvolveu, e essa hifa se especializou no que nós chamamos de austórios. Os austórios, eles conseguem adentrar nas células de seres vivos, certo? E eles vão sugar e vão obter os nutrientes necessários para o fungo, tá? Então é assim que muitos fungos conseguem alimentos. Esse aqui é um fungo parasita, certo? E os austórios servem para isso, servem para obter alimento e nutrientes dentro das células que estão sendo parasitadas, ok? Uma das características que diferencia, né, o reino fungi dos demais é o modo como a mitose e a meiose acontecem, tá? Mitose e meiose, como vocês sabem, são processos de divisão celular, certo? Então a divisão celular desses organismos é característica, tá? É singular, isso acontece aqui. É diferente de plantas e animais, e vocês sabem muito bem o que é carioteca, né? Carioteca é aquela membrana nuclear, né? Aquele envoltório nuclear. Pronto. No momento da divisão celular, nós temos aqui que essa carioteca, ela não vai, certo, desaparecer no processo como ocorre, por exemplo, nas células de animais. Então a carioteca, ela permanece aqui. Ao contrário disso, ao invés de desaparecer, ela vai estrangular-se, ou seja, ela vai meio que se deformar até dar origem a dois outros núcleos. Então olha aqui para essa imagem, certo? É uma micrografia eletrônica de um núcleo em metáfase, certo? Que é aquela fase da divisão celular onde nós temos os cromossomos alinhados, não é verdade? Esse aqui é um núcleo de uma espécie chamada Artemioristes pequianus. E o que é que acontece? Não ocorre a destruição, a degradação dessa carioteca, certo? Então isso é uma coisa importante que vocês devem saber, que diferencia esse grupo dos demais, certo? Então a carioteca estrangula-se próximo ao ponto mediano entre os dois núcleos filhos, tá? No final das contas aqui vai se tornar dois núcleos, certo? E além disso, eles não possuem centríolos, tá? Centríolos, para quem não sabe, são estruturas que justamente organizam, tá, a divisão celular, organizam a migração dos cromossomos para os polos da célula, certo? Então, nós não temos aqui centríolos. Ao invés disso, nós temos os chamados corpos centriolares, tá? Corpos centriolares, que são centros organizadores de microtúbulos durante a mitose e a meiose. Veja só, gente, os fungos se reproduzem assexuadamente e sexuadamente por meio da produção de esporos. Há exceções, tá? Mas a forma mais comum de reprodução envolve esporos, seja ela sexuadamente ou assexuadamente. Certo? Então aqui à direita nós temos vários tipos de esporos, para que vocês vejam a diversidade que nós encontramos na natureza. Os esporos imóveis constituem os meios de reprodução da maioria dos fungos. Ou seja, a maioria dos fungos tem esporos que não se movem, tá? Que não saem por aí nadando. Mas como tudo em biologia tem exceção, nós já vamos começar com essa exceção. Os esporos de quitrídeos, tá? São um grupo de fungos, eles são flagelados. Então eles têm aqui, olha à direita aqui, certo? Nós temos um esporo que tem um flagelo que permite que ele se locomova, tá? Mas é só nos quitrídeos. E nós temos uma variedade de métodos de dispersão, certo, gente? O que é que acontece? Muitos esporos são muito secos e são muito pequenos. Isso permite a suspensão dessas estruturas no ar por muito tempo, tá? Então é por isso que os fungos conseguem se dispersar tão facilmente
por uma ampla área geográfica, certo? Porque muitos esporos são muito leves, são muito secos, são levados pelo ar. Então, um espalhamento desse esporo ocorre de modo eficaz. Outros esporos, gente, são pegajosos. Eles acabam grudando em insetos, em aracnídeos, e esses animais acabam levando esses esporos para outras regiões. Isso acontece com a gente também. Tá? A gente está andando na rua, nosso cabelo está cheio de esporo de fungo. Tá? A nossa roupa está cheia de esporo de fungo. Então nós somos dispersores também. Mas tem um exemplo aqui que vale a pena falar, que é de uma espécie chamada do gênero Pilobos. E o que é que acontece? Nós temos aqui essa estrutura aqui transparente. Essa estrutura transparente se chama intumescência subesporangial, tá? Essa estrutura aqui, não precisa decorar esse nome não, funciona como uma lente, certo? Essa lente acaba convergindo os raios solares para essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Isso acaba provocando uma pressão que vai jogar para longe todos os esporos que estão aqui dentro dessa região marrom. Essa região marrom aqui é o esporângio, está cheio de esporos. Ele vai ser lançado. Vai ser lançado em que direção? Na direção da luz, certo? Então, olha aqui um pouquinho mais abaixo. Isso aqui, ó, é um cocôzinho, certo? É esterco de boi. Então, eles vivem em esterco de boi, tá? E o que acontece? Esse esporo ele é lançado em direção à luz. É o que nós chamamos de fototropismo positivo, certo? Ele é lançado para longe, tipo um míssil, certo? Um míssil balístico que vai em direção à luz. Isso é importante, por quê? Porque ele sai dessa região aqui do cocôzinho e vai para a região onde tem grama. E o boi vai fazer o que com a grama? Vai comer a grama, contendo o que? Um monte de esporos. Esses esporos vão passar pelo trato digestivo do boi e isso é importante para que ele renove o seu ciclo e quando tiver aqui, mais uma vez, um novo cocôzinho aqui na região, ele vai desenvolver essa estrutura que vocês estão vendo aqui à direita. Certo? Então é só para mostrar que nós temos de fato uma grande variedade de métodos de dispersão de esporos, certo? Na natureza. Quando vocês deixam uma panela muito tempo ali no fogão sem lavar, deixa uma semana, vai viajar e volta, deve estar cheio de fungo lá. Muitas vezes esses fungos são coloridos, tá? Essas cores, essa textura que parece poeira, tá? Isso se deve à estrutura do próprio esporo. Aqui tem muito esporo, gente. Muito esporo nessa figura. Mas, mais uma vez, como tudo na biologia, existem exceções. Alguns fungos nunca produzem esporos. A gente vai ver já já. Então vamos ao nosso primeiro tipo de reprodução. A reprodução sexuada. Reprodução sexuada é o que mesmo, gente? É uma reprodução que envolve troca de material genético, compartilhamento de material genético, tá? Em animais nós temos o que? Gametas, não é verdade? Nós temos gameta masculino e feminino. Em fungos nós também podemos ter isso, tá? Nós temos a formação de estruturas especializadas que são os gametângios. Os gametângios são estruturas que vão produzir células, né? Os gametas masculino e feminino, ou até núcleos, tá? Núcleos que vão se juntar depois. O importante é ter troca de material genético. Então, essa fusão de células, tá? Diferentes, elas originam, ao fim do processo, esporos especializados, como por exemplo zigósporos, ascósporos e basidiósporos. Não precisa decorar isso agora, só saibam que o processo de reprodução sexuada vai levar à produção de esporos e esses esporos podem ser especializados. Gente, presta muita atenção aqui. A reprodução sexuada em fungos, ela tem 3 fases distintas: plasmogamia,
cariogamia e meiose, certo? A plasmogamia, que é a primeira, envolve a fusão dos protoplastos. Que diabo é isso, Rafael? Protoplasto. Protoplasto é, aqui nesse contexto, é o conjunto da membrana plasmática com o citoplasma, certo? Então tá aqui a membrana plasmática de duas células. E tá aqui o citoplasma, que é essa região entre o núcleo e a membrana, tá? De duas células. Então a plasmogamia é isso. É a fusão da membrana plasmática e do citoplasma de duas células diferentes, certo? Isso é a plasmogamia. Depois que esse processo ocorre, certo? Nós vamos ter a fusão, ou seja, você vai ter a junção dos núcleos. Os dois núcleos aqui do início vão se fundir em um único núcleo. E esse processo tem nome: cariogamia, fusão dos núcleos. Acontece, gente, que esse processo de cariogamia em algumas espécies é automático. Tipo plasmogamia, imediatamente ocorre cariogamia. Em outras não. Em outras isso é mais demorado, tá? Pode demorar meses ou até anos, certo? Isso depende de espécie para espécie. Naquelas espécies que tem um maior período para que isso ocorra, para que os núcleos se fundam, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, formada por dois núcleos por um bom tempo aqui em cima, certo? E essa estrutura formada por dois núcleos que persiste por um bom tempo, nós chamamos de dicário. Dicário. Di significa dois, cário, núcleo. Dicário. Então nós temos vários fungos que tem ali aquelas hifas, né? Com um monte de dicários, tá? Com um monte de estruturas celulares com dois núcleos. Por conta disso. Certo? Mas um belo dia isso vai acontecer. A cariogamia vai acontecer. E quando acontecer, aí sim, imediatamente, nós teremos o processo de meiose, que é o processo de divisão celular. E esse processo de divisão celular vai gerar células haploides, tá? Células com a metade da quantidade de cromossomos. E essas células haploides nos fungos, geradas a partir da meiose, tem nome. Elas se chamam esporos. E é por isso que essa terceira imagem aqui à direita, ela sinaliza isso, tá? Um monte de esporos sendo dispersados no ambiente. Porque é a meiose que permite esse processo. Ok, gente? E nós também temos a reprodução assexuada. A reprodução assexuada não envolve troca de material genético. Nós temos a reprodução assexuada espórica, que, em outras palavras, envolve a produção de esporos. Esses esporos eles são formados dentro de estruturas chamadas esporângios, que são sustentados por uma outra estrutura chamada esporóforo, que são hifas especializadas. Então, olha para cá, para essa imagem, certo? Nós temos aqui, certo, um esporângio, que é essa estrutura amarronzada. Dentro tem um monte de esporos, e essa estrutura está sustentada pelo que nós chamamos de esporóforo. Tá? Então esse é o processo que nós temos geral assim na produção de esporos com reprodução assexuada. Estruturas especiais chamadas esporângios podem produzir os esporos. Entretanto, como eu falei lá atrás, algumas espécies de fungos não produzem esporos jamais, tá? Então é o que nós chamamos de reprodução assexuada vegetativa. Não há formação aqui de células especializadas, tá? Então nós temos três formas de reprodução assexuada vegetativa, ou seja, sem produção de esporo. Nós temos a gemação ou brotamento, nós temos a fissão e nós temos a fragmentação de hifas. Vamos ao primeiro, brotamento ou gemação. O brotamento, como diz o nome, é a produção de um brotinho. Você tem uma célula mãe aqui atrás. Olha para essa figura aqui abaixo, tá? Essa célula mãe
vai acabar aqui na próxima etapa duplicando o seu núcleo e produzindo uma protuberância, tá? Um brotinho. Mais à frente aqui, um dos núcleos vai migrar para aquela protuberância, para aquele brotinho, certo? E mais à frente o brotinho, essa protuberância, vai se separar da célula mãe, formando essa estrutura que mais tarde vai se desenvolver, formando uma célula compatível e comparável à célula mãe. Aqui nós temos também uma imagem mostrando, uma imagem real, mostrando esse processo de brotamento. Aqui em segundo lugar nós temos a fissão. Tá? Fissão é simplesmente fissão binária. É um processo onde uma célula se divide em duas células idênticas. Tá? E a fragmentação de hifas. Imagina que você tem um monte de fungo, um fungo enorme, com uma hifa enorme. Tá? E um pedacinho da hifa cai em um local do solo. Tá? Esse pedacinho da hifa, esse fragmento da hifa vai dar origem a um novo indivíduo, tá? A um novo fungo. Então essas são as formas de reprodução assexuada. Bem, pessoal, por hoje foi isso mesmo. Na próxima aula nós vamos ver as características de cada um dos grupos de fungos, tá? Os grupos separadamente. Obrigado.